Olá, queridos amigos, boa noite. Espero que todos estejam bem, em paz e com muita saúde. O tema que nós vamos conversar um pouquinho essa noite está muito relacionado aos temas anteriores. A G, em suas palestras e mesmo nos nossos estudos, tem falado muito sobre esse período como um período em que nós estamos sendo convocados à ação, né? Não dá mais para ficar, como ela diz, na arquibancada. A gente foi jogado na arena, e agora? Mas, ao dizer isso, a gente também pode lembrar a palestra da semana passada do Tiago. Foi emocionante ver a história do Grupo Espírita Esperança, o trabalho que tem sido realizado nos últimos anos. E ali acho que tem uma dica fundamental. Ali aparece uma questão muito evidente para nós, trabalhadores, de que os momentos de felicidade, de alegria que a gente consegue proporcionar para alguém são extremamente realizadores, né? Eles nos fazem retomar a nossa essência, eles nos fazem atingir o grau de felicidade possível durante essa encarnação. E acho que a gente tem que sempre rememorar isso e trazer isso de alguma forma para o nosso cotidiano. Falar em reforma íntima é falar sobre isso. Falar em reforma íntima é falar também, acho que em primeiríssimo lugar, do grande amor de Deus por nós. Em nenhum momento a gente pode se esquecer disso. Uma mãe ama mais um filho quando ele aprende a andar, a falar, ou a ler, escrever? Não, claro que não. A mãe ama e ponto. Não importa o grau de maturidade desse filho, não importa o quanto ele esteja evoluindo, a mãe o ama. No nosso grau evolutivo, talvez o amor de mãe seja o mais próximo daquilo que a gente possa imaginar do amor de Deus. É claro que deve ser apenas um fragmento, o amor de Deus é algo infinito, inimaginável para nós. Então a gente tem que sempre se colocar nesse lugar de alguém que está em processo de amadurecimento, em processo de aprimoramento, e que Deus não nos ama mais ou menos pelo nosso grau evolutivo. Ele nos ama. Nos ama tanto que sabe que o nosso ponto de chegada está ali. Chegar até ele vai depender do nosso próprio esforço. Então, o sofrimento, o erro, ele vai nos trazer sofrimento. Logo ali adiante. Cabe a nós escolher se a gente vai continuar errando e sofrendo. Somos peregrinos em marcha, estamos caminhando o tempo todo. Vamos chegar naquilo que Deus quer para nós. E se nós nos dispusermos a realizar uma reforma íntima, essa caminhada vai se tornando favorecida, né? Muitas vezes nós somos os boicotadores do nosso próprio caminho, os sabotadores. Talvez esse momento de pandemia que nos leva a um distanciamento social, a uma convivência mais intensa na família, a um processo de autoconhecimento mesmo, seja o que nós precisávamos para impulsionar o nosso processo de reforma íntima. Então eu vou falar sobre duas questões que nos ajudam muito nesse processo de reforma íntima e duas armadilhas. A primeira questão é que a gente só vai mudar aquilo que nos incomoda. Então, enquanto nós acharmos que as coisas estão bem assim, que elas podem seguir assim, nós não saímos da zona de conforto e nós não nos aprimoramos. Então, é um convite mesmo a mergulhar em si mesmo e reconhecer os seus defeitos, não no sentido de desmerecer, mas no sentido de pensar qual desses defeitos eu estou disposto a superar. E como que eu vou fazer para que isso aconteça? A segunda questão, o Haroldo Dutra Dias chama de florescer onde Deus nos colocou. Nós somos aquelas crianças birrentas, que às vezes não querem ir para a escola, que inventam qualquer desculpa. Nós temos que pensar que nós estamos no melhor lugar para o nosso aprimoramento. Seja na família, seja no trabalho, onde estivermos. Então é aprender mesmo a aproveitar as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia.
Não dá para esperar o nosso aprimoramento para que a gente possa trabalhar. É trabalhando que nós vamos nos aprimorar. Queria lembrar com isso o quanto nós somos ajudados o tempo todo. Nós temos intercessores do bem o tempo todo batalhando para o nosso aprimoramento. O filme Nosso Lar, né, o livro Nosso Lar, ele é marcante a história da mãe do André Luiz. André Luiz fica 8 anos no umbral, o pai num lugar ainda muito mais difícil, junto com as suas amantes, e a mãe um espírito muito superior, né? E ela intercede por eles o tempo todo. E o amor é tão grande que ela se dispõe a se sacrificar para resgatar esse marido com essas amantes. Então imaginem assim o grau de intercessores, a quantidade de pessoas do outro lado da vida que devem ter meio que afiançado a nossa encarnação, pensando assim, ó, vai dar certo. Vocês vão conseguir se aprimorar nesse processo encarnatório. E eu queria também, pegando ainda o exemplo da mãe do André Luiz, pensar, não existe tarefa grande ou tarefa pequena, tarefa mais importante do que a outra. Ela era uma mãe, dona de casa, o marido era um fazendeiro rico, o filho um médico. E ela estava num grau evolutivo muito maior do que todos eles. Então percebam que nós temos realmente que florescer onde nós estamos. Estamos no local exato, na família exata, passando pelas coisas necessárias para que a gente possa nos aprimorar. E esse aprimoramento está muito relacionado à nossa capacidade de conexão com Deus. Vamos pensar, falando na palavra conexão, vamos pensar na questão da internet. Nós vivemos o momento da internet de escada, vocês lembram? De vez em quando dava sinal. Era muito difícil. Às vezes a nossa relação com Deus também é assim, né? De vez em quando a gente lembra, de vez em quando a gente busca se aproximar. Depois vem 1G, 2G, a gente já consegue, de repente, uma conexão um pouco maior, por mais tempo. Ainda não dá para ouvir uma música, um vídeo, mas já dá para começar a pensar mais no que Deus pretende para nós, no que nós estamos dispostos a nos doar, né? Sabemos que encarnamos para desenvolver o amor pelos nossos semelhantes. E nisso a gente tem que ser muito grato por todo o conhecimento que o Espiritismo nos dá. Tudo que nós estamos vivendo para nós não é uma grande surpresa. De alguma forma a gente já estava se preparando para uma mudança que tinha que vir de alguma forma. Nós não sabíamos que forma, mas sabíamos que viria. E um conhecimento assim que é um grande presente que essa encarnação nos dá é saber que a vida é eterna. Nós estamos num momento encarnados. E a encarnação é justamente para que a gente possa aprimorar essa nossa conexão com Deus. Imagino que deve ser mais simples do outro lado, essa conexão, porque a gente tem uma visão muito mais ampla. Por isso que a gente está aqui, para provar a nossa capacidade de nos conectar com Ele. E aí sim, receber inspirações, buscar trabalhar em favor do outro. Aí aparecem as armadilhas, né? Falando a favor do outro, a gente já lembra dos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, do próprio Livro dos Espíritos, que vão falar que as grandes armadilhas estão no egoísmo e no orgulho. Em relação ao egoísmo, o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala sobre a cortina do eu. É como se nós estivéssemos realmente embalados por uma cortina e enxergássemos apenas aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. E muitas vezes isso acontece mesmo. Na relação com o outro, em muitas ocasiões, nós buscamos nós mesmos. Eu gosto de fulano porque ele torce para o mesmo time que eu. Eu gosto de ciclano porque ele pensa como eu. E o grande aprendizado está na convivência com o diferente, com aquele que não pensa como eu, que não gosta das mesmas coisas, mas é com ele que eu vou ter que conviver, eu vou ter que aprender, é na diversidade.
Então, romper essa cortina do eu é nos colocar em relação com o outro, numa relação de respeito. O Tiago falou bastante disso na palestra da semana passada, achei bem interessante, né? A gente ajuda sem esperar a gratidão, sem esperar um reconhecimento. Inclusive, pensando um pouco nessa questão da caridade, o quanto que nós temos que olhar a caridade também por uma outra perspectiva. Nós temos que ser. Nós sempre vemos a caridade como nós sendo generosos e doando. Nós também somos aqueles que muitas vezes precisa receber. Até na casa espírita, a gente se vê como um trabalhador que vai consolar, que vai acolher. Mas quantas vezes nós não somos aquele que precisa ser acolhido e consolado? De novo, vem a sabedoria divina que nos faz perceber nesse acolhimento, nesse consolo que a gente recebe do outro, o valor do outro na nossa vida. É uma forma de romper com essa cortina do eu. A gente não deve esperar uma dor muito grande, algo muito difícil acontecer para que a gente possa começar a romper essa cortina do eu. Somos imperfeitos, somos cheios de vícios, mas é justamente para trabalhar com essas questões que nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala dos servidores imperfeitos da seara do Cristo. Continuamos a ser servidores imperfeitos, mas se conseguirmos permanecer na seara do Cristo e tê-lo como exemplo, nós vamos conseguir se aprimorar nesse trabalho. Então, de novo aquela questão, né? Nós não vamos aprender a trabalhar para iniciar o trabalho. Nós vamos iniciar o trabalho e, em meio a esse trabalho, a gente vai se aperfeiçoando. Queria pensar também um pouquinho sobre a questão da nossa capacidade de reconhecer esse período. Nós somos muito levados a reclamar, a questionar, a, por exemplo, acreditar que uma pandemia como essa vai trazer fome ao mundo, vai fazer com que as pessoas morram de fome. Mas nós que já temos uma experiência um pouco maior em relação ao cuidado com o outro, à ajuda, eu acho que nós temos que ser as primeiras vozes a dizer: primeiro a gente preserva a vida, depois a gente cuida para que essas pessoas não morram de fome, porque nós somos capazes de uns ajudarem os outros, se a gente realmente se dispuser a isso, se a gente realmente tiver capacidade de amar o próximo a ponto de dar dignidade para essa vida dentro daquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente tem de possibilidade. Toda vez que a gente estuda um pouco mais a fundo o tema caridade, aparece, sim, a caridade material, afinal de contas nós precisamos salvar as vidas, mas aparece bastante essa caridade da escuta, do diálogo, do estar disponível, essa caridade da indulgência mesmo, de perceber assim, o outro dentro das suas limitações. Somos todos imperfeitos, todos em busca de uma possibilidade de nos aprimorar. E de repente, um olhar amoroso para uma outra pessoa já leve a perceber-se como alguém que também pode. Porque a gente sabe que é tudo energia. Se a gente está numa energia de aprimoramento, numa energia do bem, olhando para as outras pessoas, emanando essa energia, elas também captam essa energia e passam a vibrar nesse sentido. É um momento que a gente é convidado também a fazer essa mudança de vibração, de pensar: que bom que não aconteceu nenhuma grande guerra, né? Que poderia ser ainda mais avassaladora do que tem sido essa pandemia. É claro que a gente sofre muito pelos irmãos que estão desencarnando, pelas famílias que estão perdendo tantos entes queridos, mas ao mesmo tempo a nossa oração, né, para que essas pessoas possam ser recebidas do outro lado da vida, compreendendo esse processo todo, continuando seu processo evolutivo, consolando essas famílias que ficaram
E aí talvez esteja uma dificuldade que a gente está tendo de não poder abraçar, de não poder estar junto. Então talvez seja o momento que a gente mais precise da oração mesmo, né? Dessa caridade de orar pelo nosso irmão, de estar disposto a reservar uma parte do nosso tempo para que a gente possa emanar as melhores vibrações para os profissionais da saúde, para as pessoas que estão lidando diretamente com todas essas situações. Agradecer muito ao Pai por nós estarmos bem, por nós estarmos com saúde, pedir muito pelos nossos irmãos e que todo aprendizado possível desse momento que nós estamos vivendo seja realmente adquirido, né? Porque nós temos a certeza de que vai passar, de que somos peregrinos, né, da eternidade. Nós sabemos o nosso ponto de chegada, nós sabemos do amor infinito de Deus por nós, então nós temos uma condição maior de estar consolando, recebendo, acolhendo os nossos irmãos, seja com uma ligação, seja com uma disponibilidade em ouvir, em conversar, mesmo que à distância. Mas eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade muito grande de realizarmos uma reforma íntima e de fazermos com que as pessoas passem a perceber a oportunidade que vem de toda essa crise. Nenhuma crise acontece por acaso e toda crise é extremamente criadora, né? Ela nos permite repensar modelos, revisar. Então eu acho que quem ainda não abraçou a reforma íntima como uma possibilidade, tem mais essa oportunidade para que isso aconteça. Meus irmãos, são reflexões compartilhadas, estamos todos juntos, vivendo essa situação. Quero muito deixar um abraço imenso a cada um de vocês e dizer o quanto é bom estarmos juntos, que Deus possa preservar esse grupo, nesse trabalho maravilhoso que a gente tem feito e que a gente possa perseverar realizando a nossa reforma íntima e contribuindo para que outros que estão conosco também possam perceber as possibilidades imensas que nós temos de aprendizado. Muito obrigada, uma boa noite.